E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Laboratório de Informática. Hoje nós estamos aí continuando a falar de Hibernate. Seria então a nossa aula de número 17. Hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a criação automática de tabelas em Hibernate. A gente vai estar dando uma olhada aí como que a gente faz o mapeamento lá com a anotação numa tabela. Numa tabela não, perdão, numa classe. E aí essa classe vai criar uma tabela referente a esta classe, né? Seria isso, o Hibernate vai criar uma tabela referente a essa classe. Seria pegar os dados e transportar lá e criar o banco pra gente. Então beleza, vamos lá. Primeiro então, como eu disse, a gente precisa criar uma classe comum, nada demais. Você precisa criar aí a anotação normal, como a gente fez em todos os outros vídeos. Que mais? Dá uma olhada, eu coloquei @id, @column. Vamos lá, ó. Aqui a gente pode colocar algumas coisas. Vamos lá. Se eu colocar aqui no label e aí colocar valor de true ou false, quer dizer se pode ser nulo ou não. Então vamos dizer que eu preciso colocar um valor aí para nossa para o nosso nome, não pode ser vazio. Vamos lá, o que mais que eu posso colocar aqui? Tamanho. A gente pode colocar um tamanho aí da string de número 50, por exemplo. Então ele vai criar lá na tabela para mim essa característica, o ID e uma coluna com nome, com nome. Veja que eu vou criar então na tabela aqui. No caso do derby, veja bem, no caso do derby só funciona se eu colocar o nome da... Vamos ver aqui, ó, das propriedades do esquema. Eu preciso colocar o nome do esquema, app ponto o nome da tabela, senão vai dar errado. Ele vai criar um outro esquema e vai inserir no outro esquema esta tabela. Eu não testei em outros bancos, mas se você tiver o problema aí, lembre-se que se não criar diretamente, você coloca o nome do esquema, ponto, o nome da tabela que vai funcionar. Beleza? Então, o que a gente precisa para criar é a tabela, né? Você precisa então vir aqui na Annotation Configuration do Hibernate e colocar esta linha aqui, set property hibernate.hbm2 ddl.auto e no outro valor update. Existem outros valores, se você entrar lá no docs do Hibernate, você tem valores aí para essa configuração. Existe create, existe drop, existe vários outros. Eu estou colocando update aqui porque tudo que a gente fizer, ele vai fazer o update. Beleza? Então, antes de tudo, eu preciso não esquecer de colocar a classe anotada aqui. Então, é a nossa classe teste. E, por fim, eu vou colocar já, olha para você ver que legal, eu já posso colocar aqui o valor, eu já posso inserir o valor da linha da classe. Já posso colocar uma aqui ou várias. Aí é mais do mesmo que a gente sempre fez. Eu crio objeto, seto valores para objeto e salvo a seção com o objeto aqui passado como parâmetro. Então é só rodar a nossa classe main e ver o que o Hibernate vai fazer pra gente. O Hibernate diz aqui no nossa saída aqui, né? Hibernate inseriu na tabela teste. Veja aqui como que ele inseriu na tabela teste, se não existe a tabela teste, mas ele inseriu. Por quê?
porque ele já criou a tabela e já inseriu. A gente só precisa dar um atualizar aqui e tá a tabela teste aqui. Ele vai ter que ter os dados que a gente acabou de colocar. Aí que beleza, tá lá. Agora é o seguinte, uma informação: quando a gente roda com essa linha, todas as classes que estão aqui são criadas. Não é necessário eu iniciar um valor para essa linha para que ele crie a tabela, certo? Por exemplo, se eu não colocar nenhum valor aqui, ele vai criar a tabela. Eu coloquei aqui para a gente fazer tudo automático de uma vez só, mas não é necessário. E vamos dar uma olhada aqui então em propriedades dessa tabela para ver o que ele criou. Ele criou então o nome da tabela, que ele não aparece nada, ele só aparece o esquema. Eu queria ver os atributos aqui. Vamos dar uma olhada. Então a gente clica em cima e ver propriedades dele aqui. Integer. Aí aqui ele fez automático, ó. 10 decimal, posição 1. Não disse muita coisa. Vamos ver aqui então a propriedade desse outro atributo. Olha lá, ó. No permitido, que foi o que eu coloquei no label true. Tipo de dado varchar. Você lembra que eu coloquei string? Aí no banco de dados chama-se varchar. Tamanho da coluna 50. E se eu tivesse colocado mais outras opções, ele teria caracterizado esta linha no banco, né? Então, eu acho que essa aula foi bem simples, era só isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado, muito obrigado. Para ajudar a gente aí, se for possível, se cadastra no canal, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo do vídeo que eu vou responder. Muito obrigado, até a próxima.